Hoje nós viemos conversar sobre os tempos de mudança que nós estamos vivendo. Estamos agora numa era de expiação e provas e devemos passar para um mundo de regeneração. O que é mundo de expiação e provas que estamos vivendo hoje? Expiação é quando a gente faz alguma coisa errada e tem que consertar. E provas para ver se a gente realmente aprendeu o que teria que ser aprendido. Então, esta época de transição não é uma época pequena, é uma grande época. E nós já estamos nesta transição de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. O que será isto? Nós tivemos até tempos atrás como se fosse um véu separando a espiritualidade inferior de nós outros. Então, por muito tempo, foi relativamente fácil a vida das pessoas, com problemas, com dificuldades, com aprendizado, mas relativamente fácil. A partir de alguns decênios atrás, esse véu que separava os espíritos ainda inferiores de nós aqui encarnados se dissolveu. E com isso, eles nos veem. E muitos deles estão se reencarnando, espíritos que às vezes tiveram séculos impedidos de se reencarnar, estão tendo uma oportunidade de aprender alguma coisa e continuar o caminho da regeneração deles. Aqueles espíritos que não conseguirem uma mediana de espiritualidade já estão sendo enviados a outros mundos primitivos para que reiniciem a sua evolução num mundo bem mais difícil. E é por isso que vocês estão vendo agora, em televisão, em jornal, coisas muito difíceis que estão acontecendo. E essas coisas muito difíceis estão sendo lideradas por esses espíritos que ficaram em lugares trevosos por séculos e que estão se reencarnando. E alguns deles, se Deus quiser, irão começar a um amadurecimento espiritual, porque todos eles e nós somos filhos do mesmo Pai. E a eles também está destinado o avanço espiritual. Bom, quando se fala nesse tempo difícil, vocês vão perceber que está como havendo um entrechoque entre o bem e o mal. Entre os espíritos que acredito que somos nós todos fazendo parte, e já aprendemos algumas coisas e queremos avançar na espiritualidade. E aqueles que reiteradamente estão nas trevas, encarnados ou desencarnados. Então, para esta mudança de tempo, dizem os espíritos amigos que precisam de nós. Porque só eles, espíritos já adiantados no mundo espiritual, estão tendo uma batalha muito grande e precisam que nós, encarnados, os ajudemos. Ajudar como? O que será que nós podemos fazer? Então, a gente tem que lembrar isto, que nós que estamos aqui no Kardec, já aprendemos muita coisa. Por exemplo, aprendemos que a vida continua, não é? E que existe reencarnação. Então, quando eu falei para vocês desses companheiros que ainda estão no mundo espiritual inferior, para vocês não é novidade, porque a vida continua. E continue a gente sendo o mesmo no mundo espiritual que é agora. Então, quem de nós procura acertar, pode estar sossegado que quando for para o outro lado, vai se juntar a outros amigos que também têm esta preocupação de acerto espiritual. E aqueles que estão ainda voltados para pensamentos muito difíceis, também se reencontrarão no mundo espiritual com espíritos que também têm esse desejo. Quando se fala em reencarnação, quando o espírita aprende que a vida continua
e que existe reencarnação, muitos perguntam, mas como? Reencarnação? Será que eu vou voltar como novamente fazendo parte desta família? Será que eu vou voltar como homem ainda ou como mulher ainda? E há muita interrogação e a gente tem que lembrar isto, que as reencarnações nos foram dadas pela bondade do Pai Altíssimo para que a gente recapitule coisas e aprenda. Eu quero lembrar vocês, que vocês todos têm filhos, quando nossos filhos entraram na escola e que a professora começou a fazer a alfabetização, ela teve que ensinar o A, E, I, O, U, inúmeras vezes, até que nossos filhos aprenderam e seguiram avante. Da mesma forma, as reencarnações são uma recapitulação, um fazer novamente, até que nós aprendamos a andar no bem. Então, veja a bondade do Pai Altíssimo nesse sentido. Quando se fala, o Espiritismo nos ensina que existe o livre-arbítrio. O que é isto? Você tem direito de fazer o que quiser. Mas também o Espiritismo diz, só que você é responsável por tudo que fizer. Daí para nós a coisa já fica feia. Eu posso fazer o que quiser, que bom! Então eu estou com um colega de trabalho muito chato, se eu der uma rasteira nele, eu pego o lugar mais alto. Posso fazer isso? Pode, você tem livre-arbítrio. Só que a responsabilidade é sua. Poxa vida, o que quer dizer isso? Quero dizer que se aquele companheiro perdeu a chance de crescer, porque você fez um ato errado, você vai ter que consertar esse ato, nesta encarnação ou na outra. Existe reencarnação. Não fica mais difícil, então? Então, veja que para nós espíritas, a maneira de agir começa a ficar bem mais atenta quando nós percebemos a nossa responsabilidade de vida, de ação. E quando fala em ação e reação, a gente vê, se a gente joga uma bola na parede, ela volta para nós. Se a gente planta rosas, vai colher rosas. Se planta espinhos, colhe espinhos. E a gente fica pensando, mas como é que eu sou? A gente realmente tem a impressão que a gente é um pouquinho melhor do que a gente realmente é. A gente tem aquele costume de pensar que a gente é bonzinho, que a gente é caridoso, que a gente é amável com todo mundo, uma série de coisas. Mas se a gente parar um pouquinho e pensar, o que eu fiz hoje? Como foi essa semana para mim? O que eu fiz? O que eu pensei? O que eu agi? A gente começa a perceber que a gente não é tão bonzinho como a gente gostaria de ser. Então, vamos ver, meus amigos. Como é que eu vou saber quem eu sou? Ou mais fácil, a gente dar uma paradinha e se olhar como se a gente fosse outro. E perceber um pouquinho o que as nossas pessoas que não querem muito bem a gente, falam da gente. Porque geralmente elas vão no ponto certo e acertam no que a gente não é tão bom. Bom, então eu tenho que mudar. Mas mudar que jeito? Principalmente chegando de noite, faz uma pausa sozinho. E o que eu fiz hoje? O que eu pensei? Será que tudo que eu fiz é o correto? Será que eu tinha alguma coisa para mudança? Se tinha alguma coisa para mudança, deixa eu mudar. Bom, eu fui agressivo. As minhas palavras foram duras. Precisava disso? Não. Eu poderia ter dito a mesma coisa de outra forma. Como é que eu fui com meus filhos? Será que eu estou tendo com eles a preocupação que é a primeira de ajudá-los a crescer espiritualmente? Será que estou dando para esses filhos o exemplo correto? Se estiver dando o exemplo correto, que bom, ótimo. Se não estiver, é tempo de parar e pensar. Então, a gente lembra um pouquinho, já que existem as reencarnações sucessivas, que nós fomos os mesmos de 500, 600 anos atrás.
E como era o povo há 500, 600 anos atrás? Ele se sentia o centro do universo, eles ou nós. Então, nós, há 500, 600 anos, a gente se sentindo o centro do universo, nós é que deveríamos receber as benesses de tudo, o respeito dos outros, a palavra boa, a casa boa, a comida boa. Quando muito a gente pensava na família, no filho. Quando vocês estudam a história do mundo, não é assim? Então, o centro somos nós. E com isso, o que veio se instalar em nossa personalidade? A vaidade, o egoísmo, o orgulho. E isto, através das encarnações, nós fomos trazendo e melhorando. Tanto que agora a vaidade, o orgulho, o egoísmo que nós ainda temos é muito mais diluído do que há 500 anos atrás. Mas, mesmo assim, nós temos que fazer força para que isto deixe de fazer parte da nossa personalidade. Então, vejam, quando a gente pensa na gente como aquele espírito imortal em evolução, e nessa necessidade de pensar, depois falar, depois agir, é muito fácil para nós lermos aqueles livros espíritas, ficarmos assim entusiasmados com o que lemos, com aquela bondade dos companheiros do mundo maior. Só que nós nunca nos colocamos no lugar deles, que também tiveram que crescer muito para chegar àquele ponto. Nós temos, por exemplo, Jesus. Nossa, que maravilha. Mas a vida que ele levou foi fácil? Nós estamos preparados para viver o que ele viveu? Não digo nem viver o que ele viveu, mas será que nós estamos preparados para uma coisa que parece tão fácil, de olhar o nosso irmão com aquele olhar de Cristo? Como é que Jesus nos vê? Maria, você fez tal coisa errada, coisa errada, coisa errada, coisa errada. Ou, Maria, você não acertou, mas tem lá uma nova chance. Vamos em frente, Maria. Então, se nós conseguirmos ver os outros, quando eu digo outro, é aquele que está sentado do seu lado, aquele do trabalho, é o filho, é a esposa, com o olhar de Jesus, procurando ver no outro a coisa boa que a pessoa tiver. Elogiando aquela coisa boa que a outra pessoa tiver. Se nós conseguirmos fazer isto conosco, nós estamos dando um salto muito grande. E reparem que eu não falei ainda nenhuma vez de vocês contarem para os outros o que eu estou falando hoje. Porque, assim como eu tive muito tempo, que acredito que vocês, talvez alguns ainda tenham, quando você escuta uma palestra ou lê um livro, a gente fica pensando, meu marido que devia ler isso aqui. Não, isso aqui é para o meu irmão. Meus amigos, é para a gente. Não é para o amigo, não é para o irmão, não é para nada. Nós só mandamos em nós mesmos. Para os outros, a gente pode dar sugestão, mas mandar só em nós. E só nós nos transformaremos, nós vamos nos modificar, se nós quisermos. Se a gente ficar naquela, apenas levando a vida, nós não vamos avançar espiritualmente. E aí entra o pedido dos espíritos amigos de nosso auxílio. Se cada um de nós for aquele elemento que procura se melhorar, de procura agir como cristão, nós seremos quais pequenas luzes que poderá iluminar um caminho de um espírito mais atrasado que precise de uma diretriz. Então, esta chama, esta luzinha que eles precisam que nós aqui encarnados imitamos para o alto, é o que nós estamos pedindo para vocês hoje. Vamos nos transformar. Olha aqui, quanta gente tem aqui hoje. Vocês imaginaram se cada um de nós se transformar numa pequenina luz? Que luzinha maior vai aparecer? Só que quando a gente pensa nessa modificação, e a gente chega de noite e vai fazer a prece,
e disse, nossa senhora, eu escorreguei, caí feio, e fiz uma coisa que não devia. O jeito é levantar e seguir em frente. Errei, mas nem por isso a vida não terminou, a vida continua, eu posso e quero e vou me modificar. E muitas vezes os problemas que nós estamos enfrentando, que já foram por nós escolhidos e aceitos no mundo espiritual, quando os problemas estão muito duros, muito difíceis da gente levar em frente, eu acho que a melhor coisa que nós temos a fazer é sentar em nossa casa num cantinho lá quietinho e levar nosso pensamento para Jesus e pedir socorro. Algumas vezes, quando a gente está atravessando problemas difíceis demais, a gente começa a rezar o Pai Nosso, que é corriqueiro para nós, e chega na metade, a gente esquece, não consegue fazer a oração do Pai Nosso inteira. Não tem importância. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso amigo. Vamos levar nosso pensamento ao mais alto possível. Se o pensamento não chegar até aqui, não vai lá para cima, vamos pedir aos nossos mentores que nos ajudem a levar nosso pensamento. E vamos conversar. Jesus, socorro. Eu não consigo fazer uma oração inteira. Eu estou passando por isto, aquilo outro. Está difícil, mestre. Me ampara. Me socorra, Jesus. Permita que nossos anjos da guarda, nossos espíritos amigos, que Jesus mesmo determinou que nos ajudasse nesta encarnação, nos assistam. E com a permissão de Mestre Jesus, que eles nos amparem. Gente, essa oração feita de coração faz tanto efeito. A gente fica um pouquinho ali, quietinha. De repente, vocês vão perceber que a preocupação maior acabou. Nós levantamos com ânimo. Aquele problema que parecia insolúvel, a gente vai encontrar uma diretriz para aquele problema. Vejam, então, que a nossa participação para essa mudança do mundo é importantíssima. Nós não sabemos quantos anos ainda a gente vai viver aqui na Terra. Muitos, poucos, a vida continua, mas eu vou deixar para melhorar a mim mesmo na próxima encarnação? Não, eu tenho que começar hoje, agora. Na próxima encarnação, em que família será que eu virei? Em que terra? Será que eu terei chance ainda de conhecer o Espiritismo e me pautar pelo trajeto cristão? Nós sabemos apenas que hoje nós estamos aqui sendo amparados, sendo orientados. Então vamos aproveitar o hoje para acender a nossa luzinha. Velho tem boca seca, precisa beber água toda hora. Então é isso, meus amigos, que eu vim falar com vocês. Que está na hora agora de nós aproveitarmos esta encarnação e ajudarmos a que essa transição entre o mundo de expiação e provas e assumir um outro tipo de mundo onde esses tragédias que a gente vê hoje não vão existir mais. Onde vamos estar aqui, não os privilegiados ou santos, mas nós que temos uma espiritualidade mediana. Vamos ajudar os espíritos amigos. E quando a gente souber daqueles irmãos que vieram de longe das trevas, estão aqui encarnados, fazendo barbaridades, ou desencarnados, querendo influenciar a nós e a outros, vamos pensar neles não com raiva nem com ódio, mas com o olhar de Jesus. Eles também são filhos do mesmo Deus. Eles também vão ter chance de inúmeras reencarnações a crescer e se tornar aqueles filhos diletos do Pai Altíssimo. Eu falo isso não só em relação a ser muito abstrata, mas quando vocês sentirem a aproximação espiritual de alguém
que esteja querendo obsedá-los. O que é obsedá-los? Como é que eu vou saber que estou sendo alvo de algum espírito menos esclarecido? Fazendo assim. Vocês têm a maneira de vocês, aquela bondade inata que vocês querem seguir, mas de repente vem um pensamento diverso, ruim, e que esse pensamento se repete, se repete, se repete. Cuidado. Quando acontecer isso, geralmente é um daqueles irmãozinhos trevosos que está querendo fazer com que vocês não subam. É um dos alertas para quem está sob obsessão. Bom, então o que eu faço? Ponha outra coisa na cabeça. Liga o rádio, cante junto com a música, vá na casa da vizinha, converse com a vizinha, leia um livro, mas olhe, ponha outra coisa na cabeça. Lembrem-se que vocês, nós todos seres humanos, mandamos em nós mesmos. Só nós poderemos ser influenciados por esses espíritos obsessores se nós permitirmos que isso aconteça. E o espírito amigo de luz, eles não obrigam a gente a nada. Eles mandam, através da intuição, aquelas ideias boas que a gente tem de vez em quando. Aquela ideia de ver no filho aquele companheiro em crescimento, de ver no marido, que às vezes é difícil, aquele companheiro que talvez em outras eras nós tivemos atrito e agora estamos para nos reunir afetivamente. Naquele patrão difícil, não vamos ver um inimigo, mas um companheiro como nós, que talvez tenha dificuldades outras que transmitem na hora do trabalho. Então, a mudança da gente é importantíssima. Começa com o pensamento, eu estou assim, 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 assado, e quero mudar. Por falar nisso, eu fiz uma coisa há uns 30 anos atrás. Eu também me perguntei como é que eu sou. E vi que, entre muitas coisas, tinha uma coisa que eu achei tão fácil de mudar, e escrevi lá no fundo do meu Evangelho segundo o Espiritismo. Não falar mal dos outros. Facílimo, né? Chegou no fim do ano, eu abri lá, meu Deus, ainda não terminei, não consegui inteirinho. Então, para a gente conseguir uma mudança, é primeiro reconhecer que a gente está com um erro. E segundo, querer mudar. Eu vou, eu quero, eu posso. E pedir ajuda espiritual quando necessário. Então, meus amigos, eu trouxe para vocês isso que estou falando, dessa necessidade de uma atenção muito grande na nossa vida, uma atenção porque nós estamos numa época muito difícil, que não vai acabar em 5 nem em 10 anos, mas é uma época longa, onde irão se reencarnar muitos daqueles que há séculos não conseguem reencarnar, e nós também reencarnaremos algumas vezes. Então, para esta transição difícil, eu trouxe aqui para vocês a prece do anjo Ismael, que ela, com palavras bonitas, fala das nossas necessidades. Diz assim: glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levante os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores.
Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Obrigada.